Vamos falar sobre o Neymar? Vamos falar sobre esse teste importantíssimo que ele fez na manhã desta sexta-feira. Era para ter feito à tarde, mas anteciparam, ele fez de manhã, até para saber se ele poderia iniciar o processo de transição dele dentro no campo, como aconteceu, né? Esse teste, para quem não viu o vídeo que eu preparei ontem, aliás, hoje, né? Hoje de manhã, ele é um teste que é para saber como é que está o equilíbrio muscular do jogador, do atleta, como é que está a força dos membros, né, do atleta. E ele mede se há desequilíbrio, e aí, de acordo com essa medição dos aparelhos, ela é feita em aparelhos, os fisioterapeutas, preparadores físicos, passam a adotar uma estratégia de preparação física, de recuperação física, para equilibrar a musculatura. Havia uma preocupação muito grande da diretoria do Santos, do departamento médico, porque o Neymar não havia feito esse exame quando foi contratado, em fevereiro do ano passado. Porque o staff do jogador, que é responsável pela preparação física, recuperação física do Neymar, ele tem um preparador físico, ele tem um fisioterapeuta, ele tem uma equipe completa, né? Que o assessora desde os tempos do Barcelona, acompanham ele também no PSG, lá no futebol árabe, no Al Hilal, enfim. O Neymar, ele tem uma estrutura própria hoje. E o staff dele, quando ele chegou aqui em fevereiro, né, ele é contratado, o negócio é fechado em janeiro, ele tem aquela apresentação no final de janeiro, mas ele começa a trabalhar mesmo em fevereiro. E o staff disse ao Santos que não havia necessidade de fazer aquele exame isocinético naquele momento, porque ele já havia acabado de fazer lá no futebol árabe e o Santos estava aguardando aí a possibilidade de que ele fizesse esse teste hoje, esse teste aqui dentro do Santos. Ele fez hoje de manhã lá no CTR Pelé, o resultado foi acima do esperado, pelas informações que eu tenho de bastidores, esperados pelo pessoal do Santos, e então isso deixou o pessoal bem mais tranquilo, bem mais animado. Não foi um resultado de um jogador que está 100% fisicamente, óbvio, né? É claro, é evidente que o Neymar ainda tem um certo desequilíbrio entre a perna esquerda, a perna em que ele sofreu a lesão no joelho, lesão gravíssima, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, ele teve um LCA, teve um problema de menisco também. E então, assim, é muito claro que há ainda um certo desequilíbrio muscular entre a perna esquerda, que sofreu a lesão, e a perna direita. Isso vem sendo trabalhado ao longo de todo o período dele dessa recuperação, desde o início da recuperação lá no Al Hilal. Isso começou em 2023, né, quando ele sofre a cirurgia para recompor o ligamento do joelho esquerdo. Desde então, ele vem fazendo esse trabalho de recuperação, passou por várias etapas, e nessa fase final, quando ele começou a fazer fisioterapia, trabalhos mais pesados de musculação, a tarefa principal ali era reequilibrar, né, a musculatura da perna esquerda com a perna direita, reequilibrar a musculatura do corpo todo. E o Neymar está muito próximo aí de chegar num nível bem aceitável para um atleta profissional. Já foi um resultado bem interessante, bem acima do que eles esperaram. O Neymar já está aí numa condição física bem melhor até do que a condição física que ele tinha quando ele veio para o Brasil, quando ele saiu do Al Hilal. Então, por isso que ele começou, logo depois desse teste, que foi feito pela manhã, por isso que ele já foi para o campo, já começou um trabalho de transição. O Neymar só volta a treinar normalmente, a previsão atual, como eu já havia dito aqui para vocês, isso foi confirmado hoje, nesta sexta-feira, a previsão para ele voltar, para ele ficar liberado para treinar normalmente, ser inserido no grupo que treina normalmente, a previsão é segunda ou terça-feira. Se não for segunda-feira, vai ser na terça-feira. E aí, a expectativa da comissão técnica do Santos é que, mesmo que comece na terça-feira, ele vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias para treinar. Isso aumenta muito as chances de ele ser aproveitado na partida contra o Vasco. Então, é muito grande mesmo a possibilidade do Neymar estrear com o Santos no Campeonato Brasileiro
e desta vez, se ficar no banco, certamente vai entrar em campo, mas pode até começar a partida como titular. Aliás, acho que tem até uma chance maior de ele ser titular na partida contra o Vasco, pela capacidade técnica que ele tem, certo? Então, Neymar, previsão atual, foi bem no teste, começou a transição no campo hoje, ele faz um trabalho no campo, fez hoje, vai fazer amanhã, vai fazer no domingo, isso é em horário dividido, ele faz uma parte do treinamento dele também dentro da academia, e aí na segunda-feira, se tiver tudo bem, ele já é liberado para treinar normalmente. No máximo, se não for na segunda, vai ser na terça-feira, essa informação que eu tenho para vocês. E aí, né, aumenta demais, como eu disse aqui, a chance de ele jogar contra o Vasco e até como titular. Beleza, gente? Ótima notícia, Neymar realmente em condições melhores. Isso diminui a possibilidade de ele sofrer novas lesões, né? Se esse exame que ele fez, o isocinético, se chama isocinético, se esse exame que ele fez mostrou que a condição dele hoje está próxima, né, da média de um atleta de alto nível, de alta performance, isso significa que ele está aí próximo, se aproximando aí da sua melhor condição física. Legal, ótima notícia para o torcedor do Santos, ótima notícia para o Santos e principalmente para o Neymar, que começa aí agora, né? Tomara viver uma fase aí com menos risco de sofrer lesão. Beleza? Bom, vamos falar dessa reapresentação do Peixe que aconteceu nesta manhã lá no CT Pelé. Aliás, como gosta de treinar de manhã, sempre de manhã, né? Treina de manhã, o treino foi de manhã hoje, vai ser de manhã amanhã, vai ser de manhã no domingo, e assim vai. Semana que vem ainda não tem a programação definida, mas deve permanecer os treinos pela manhã. O elenco do Santos daqui para frente não folga mais, vai trabalhar duro visando aí a estreia no Campeonato Brasileiro. Estreia que acontece, sem ser nesse final de semana, no outro, lá em São Januário, contra o Vasco, estreia no Campeonato Brasileiro. O time provável, né? Eu trouxe aqui para vocês, né? Mas para quem não viu o vídeo ontem, aliás, vídeo que eu fiz hoje, né? Eu fiz ontem, mas divulguei hoje. O time provável não deve ser muito diferente desse que eu escalei aqui. Pedro Caixinha, ele vai fazer algumas mudanças, evidentemente. A entrada do Roleiser é praticamente certa pela direita. Se o Neymar jogar, e a tendência hoje, pelo resultado do exame que ele fez, pelo teste que ele fez, a tendência é que ele tenha condições de jogar, e aí até como titular. Então, se ele jogar, vai ficar essa dúvida no ataque entre o Soteldo e o Guilherme. O meio de campo, eu acho que vai permanecer o Schmidt. O Schmidt só não jogou contra o Coritiba porque ele estava com uma virose, né? E foi cortado da partida. Guilherme também tinha um problema muscular, não participou do jogo, assim como Escobar, os dois foram poupados, né? Praticamente dessa partida. O Barreal jogou como lateral esquerdo. O Pedro Caixinha pode, de repente, alterar aí a posição da lateral esquerda, alterar o jogador. O Barreal é um jogador que ele gosta muito. Na frente está difícil para o Barreal jogar, porque tem muita concorrência, tem Soteldo, tem Guilherme, tem o Verón também, que jogou contra o Coritiba e foi bem. Então, acho que o Barreal pode ser aí uma sombra para o Escobar. De repente, dependendo aí do que vai acontecer durante a semana, o Barreal pode até jogar como titular. Se ele for bem nos treinos, pode jogar como titular. E a outra dúvida, né, já falamos aí de 4 dúvidas. No meio, acho que se der tudo certo, o Neymar vai jogar. Aí teremos a dúvida entre Soteldo e Guilherme na esquerda, a dúvida entre Escobar e Barreal na lateral esquerda, e a outra dúvida entre Sherman e Léo Godoy na lateral direita. Pedro Caixinha, eu já disse aqui, está apostando que com o Roleiser jogando como titular, o futebol do Léo Godoy pode reaparecer. O Roleiser jogou com o Léo Godoy lá no Estudiante, os dois jogadores se entendem bem, e ele acredita que isso pode ajudar a recuperar o futebol do Léo Godoy. Se é que o Léo Godoy já teve futebol um dia para ser titular do Santos, né? Essa é a questão.
Essa é a questão. Será? Vamos esperar, vamos esperar.